Estamos de volta e é muito bom encontrar com você no programa Adoração em Família. Hoje estamos estudando o capítulo 17, Hereditariedade e Ambiente. Na verdade, este é mais um capítulo do livro Mente, Caráter e Personalidade, que estamos juntos estudando. E você já pode abrir o seu livro lá no final, no Guia de Estudos. Temos hoje conosco dois pastores, pastor Ivan Canhadas, que é líder do Ministério da Família para a região central, aliás, todo o estado de São Paulo, todo né? Todo o estado de São Paulo. A igreja é muito grande ali. 1.700 igrejas. Que coisa. E também temos conosco o pastor Jair Góes, que é diretor do Ministério da Família para a região centro-oeste do Brasil, com sede em Brasília. Pastor Jair, você me falou, uma hora dessas, que você teve uma experiência muito interessante com respeito ao culto da família. Na verdade, esse primeiro momento do programa Adoração em Família, sempre falamos de culto, né? Então conta pra gente essa experiência. Essa experiência foi bem recente, pastor. Na verdade, ontem, estava conversando com um irmão e ele falou da experiência da família. A mãe se converteu, se tornou um membro da igreja, fiel, e o pai era um bandista. Veja só. Mas o zelo da mãe se tornou bem evidente porque todos os dias, pela manhã e à tarde, ela reunia os 7 filhos para adorar a Deus. Que mulher! Todos os dias. Resultado, 7 filhos na igreja, casados, felizes, firmes no Senhor. Graças ao testemunho e à fidelidade dessa mãe em realizar o culto todos os dias. Num ambiente, numa família com ambiente desfavorável. Totalmente. Mas ela buscou força em Deus e está ali o resultado, todos os filhos nos caminhos do Senhor. Louvado seja Deus. Bem, vamos agora junto com a gente para o Guia de Estudos. Pegue o seu Guia de Estudos. Hereditariedade e Ambiente. Por que? É a primeira pergunta. Os pecados dos pais são geralmente praticados pelos filhos, pastor Ivan? Geralmente são praticados pelos filhos porque os filhos, além de... eles herdam, na verdade... não tem culpa disso. Eles não têm culpa. A tendência, tanto positiva como negativa dos pais. E também tem a tendência de imitar os pais. Imitação. Então, se as tendências são negativas, você sabe que resultado vai dar. Se são positivas... os resultados são positivos. Eu, como pai, não posso fazer muito com respeito à herança genética. Exato. Mas eu posso fazer alguma coisa com respeito ao meu exemplo, minha vida, porque meu filho vai me imitar. A base da formação do caráter de nossos filhos são os pais. Isso não tem dúvida. E como é que eu posso evitar doenças que os meus pais tiveram e têm? Essa é a segunda pergunta, página 143. Acho que, a priori, considerando que os filhos devem evitar os hábitos errôneos dos pais. Minha esposa costuma dizer assim, eu não tenho que repetir os erros dos meus pais. São os mandatos familiares, Sim, né? Sim, eu tenho que construir agora uma nova realidade. E encaixar meus filhos nessa realidade melhor. Agora, qual é o critério para eu buscar essa nova realidade? De onde eu vou buscar os novos padrões? Eu tenho que buscar na revelação. Sim. Nos escritos inspirados de Deus, na Bíblia e nos escritos de Espírito e Profecia. Sem dúvida. Ali nós temos, e por falar em princípios de saúde, de alimentação, quanta coisa a gente tem escrito. Temos muitas informações, boas orientações. Pois é, a pergunta número 3 fala de algumas consequências da glutonaria e da intemperança, página 144. Nossa, isso aqui é muito sério, viu, pastor? Porque a glutonaria, a intemperança, veja só, ela pode trazer desequilíbrio mental, levando até as pessoas a prisões e a serem... a mente perdeu o seu direcionamento, né? E olha, é muito sério isso aí, porque às vezes a pessoa não faz essa correlação, né? Entre comida e... os alimentos que podem me afetar moralmente, fisicamente e também espiritualmente. Então aqui está o perigo da condescendência, né? Aqui está o perigo dos pais não nortearem os seus filhos, ajudando-os a terem uma alimentação saudável. Eu dou graças a Deus que tive uma mãe que dizia, e um pai que dizia assim, você já comeu 2 fatias de pão, e o pão da minha mãe era pão integral, né? E a fatia não era pequena não, era um nacão de pão, né? Olha, chega, você, mãe, chega, né?
E sabe que quando você ajuda a criança a desenvolver domínio próprio na alimentação, isso se transfere para outras áreas da são vida. muito mais fáceis de serem vencidas. Verdade. Sem dúvida. Agora vamos passar para a questão do elogio dos filhos, outro assunto abordado nesse capítulo. Por que a gente deve elogiar uma criança? Olha, você tem que de vez em quando corrigir uma criança, isso é natural. Não pode deixar de fazer isso. Só que veja bem, os estudiosos dizem que cada correção que você faz, você faça pelo menos 3 elogios depois. Não deixe de corrigir, porque o elogio, a boa palavra na hora certa, isso eleva a autoestima da criança. E o texto diz aqui, o respeito próprio também é elevado. Né? E esse respeito próprio vai criar nela o desejo de proceder bem, Exato. de agir corretamente. É um reforço. Todas as vezes que você elogia por um bom comportamento, você está reforçando. Exato. Dizendo assim, continue isso que eu sei. Ou seja, a criança deve olhar para mim e não deve me ver como alguém que só está ali para criticar, para ver defeito, para ralhar, né? Que coisa boa para uma criança é receber um elogio de um pai, de uma mãe. Um ponto interessante, pastor Marcos, é que na hora de aplicar uma reprimenda, separar o filho, a pessoa, a personalidade do filho, daquilo que te deixou chateado. O erro que ele cometeu. Olha, eu estou repreendendo o seu erro. Eu não posso concordar com isso. Mas eu amo você. Mas eu amo você. Exatamente. Mas você pode mudar. Você não precisa fazer isso. E às vezes, apesar de eu amar você, eu vou ter que disciplinar. E é por amar você que eu vou disciplinar você, né? Privar você de algum privilégio, alguma coisa, né? Qual a única esperança para vencer tendências herdadas para o mal? Essa é a 5ª pergunta. Mas aqui só tem uma possibilidade, viu, pastor? Curta essa resposta. É Deus. Nós hoje falamos muito, a Igreja Adventista hoje trabalha com os membros para que dediquem a primeira hora da manhã a Deus. Né? Quando você vai à presença de Deus pela manhã, as misericórdias dele são renovadas em sua vida. Você faz ali uma reconsagração a Deus, dia após dia. A salvação é por um dia, não é? E assim eu vou dia a dia trabalhando com meu Deus, e Deus vai trabalhando em nosso coração, mudando a nossa mente, mudando nossos hábitos. Né? Então é a genuína conversão que vai fazer toda a diferença. Você sabe que esse texto me disse uma coisa que não está escrita. Esse texto me diz que Deus pode mudar tendências hereditárias, ou seja, coisas que estão nos meus genes e que me levam talvez a agir de uma maneira inapropriada. Deus pode mudar isso. Sem dúvida. E nós temos exemplos na Bíblia. Se você pegar, por exemplo, Daniel 1, verso 9, diz que o superintendente passou a ter, pelo poder de Deus, uma simpatia especial por Daniel e os seus amigos, porque não queriam comer a comida do rei. Né? Depois você vê lá no livro de Êxodo, capítulo 3, diz que os egípcios, tocados por Deus, passaram a gostar dos israelitas que estavam fugindo e receberam até presentes. Então Deus pode tocar o ser humano. Pode, o mesmo que criou pode recriar. Exatamente. Nosso Deus é um Deus de milagres. Interessante. Né? Deus move o coração de pessoas estranhas em favor do seu povo. Exato. Que tipo de pessoa vai ter força para resistir às tentações? Página 146, 4º parágrafo. Olha, só as pessoas que realmente estão com Deus, né? Que têm uma vida assim, ó, de plena comunhão e vão levando assim uma vida de mudança. Eu acho que nada é mais definitivo do que as mudanças. Né? Então não podemos ter o rótulo, eu nasci assim, sou assim, não mudo. Né? E sabe que tem gente que fica tentando, Ellen White fala em outro lugar, né? Fica tentando o diabo a tentá-las, né? Tem gente que diz que não quer cair em tentação, mas está correndo atrás da tentação, né? O texto aqui diz o seguinte, pastor: não fazem nada para animar as tentações. Então, essas pessoas que não fazem nada para animar a tentação serão as vencedoras. Se eu já sei que eu sou tentado... Ou seja, eu tenho um ponto fraco, né? Eu tenho um ponto fraco, então eu percebo a tentação ali, eu devo dar volta. Sai fora. Meu pai dizia, quem é bêbado e quer largar a bebida não passa em frente de bar. É bem assim, é por aí mesmo. Então, se eu sei que eu tenho uma fraqueza, que cuidado que eu tenho que ter com essa fraqueza? A 7ª pergunta, vamos fazer uma resposta bem curta. Por que existem poucas mentes bem equilibradas?
Porque os pais não estão ajudando os filhos a corrigirem os seus maus hábitos. Os pais estão deixando os filhos muito à vontade. E pastor Ivan e pastor Jair, qual é a melhor época para a gente fazer isso? É a última pergunta do nosso guia para Os hoje. 3 primeiros anos, diz o texto, são o tempo para dirigir o filho para os caminhos corretos. E nós anos. entendemos, depois mais embaixo diz assim, olha, até os 7 anos de idade o caráter está formado. Depois disso ele vai ser desenvolvido. Em outro lugar, ali não está aqui, mas ela diz que os 3 primeiros anos é para formar o domínio próprio, o autocontrole. Exatamente. Aprender a dizer não para mim mesmo. E então, até os 7 anos, a formação do caráter. Que responsabilidade nós temos. É porque os pais às vezes estão esperando o filho ser primeiro alfabetizado, para depois educá-los. No berço, o caráter já está sendo formado. Já no colo da mãe. Na verdade, no ventre, né, já começa o processo de educação. Que chamado para nós, pais. Que convite de Deus para nós buscarmos força nele, ajuda nele e orientação em livros como esse aqui. Eu quero aproveitar e convidar você para o nosso próximo estudo. Vamos falar sobre a importância da segurança no lar. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Nos vemos no próximo programa Adoração em Família.